pessoal, nós estamos aqui mais uma vez juntos para compartilharmos com vocês uma reflexão sobre a vida. E que gostoso que você está com a gente hoje. Que Deus nos dirija e que Deus esteja conosco durante todo esse tempo desse programa. Bom, hoje nós temos aqui uma moça muito especial chamada Patrícia, e ela é uma pessoa que tem trabalhado com a gente aqui na igreja na educação espiritual de crianças já há muito tempo, e ela tem muita coisa boa para falar, para acrescentar para você que hoje está assistindo o nosso programa. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. E você estava me contando que faz uns 20 anos que você trabalha com o departamento infantil, é isso? Pois é, 20 anos. 20 anos que eu venho aí acompanhando as crianças, trabalhando em várias idades com eles. Já sou um pouquinho avó espiritual, já tem muitos que já casaram, tem filhos. Verdade? Muitos. Tem uma galerinha aí que a gente já acompanhou toda a fase, já acompanhou a adolescência, e hoje aí já estão servindo a Deus com as suas famílias, né? Então é um tempinho. E é um privilégio também, né? É um privilégio, é muito bom a gente poder olhar e falar, puxa vida, eu fiz parte. Muitos deles ainda chamam a gente de tia Pá, a tia Pá, a tia Pá, e aí fica, né? E a gente acaba não se sentindo velha também, né? Isso é muito bom. Continua tia. Patrícia, o que você me conta? Já há 20 anos que você cuida de crianças. Cuida não, educa crianças na palavra de Deus dentro da casa do Senhor. O que você me conta das crianças do passado, de 20 anos atrás, e as crianças de hoje? Tem muita diferença. Como as crianças estão hoje? O que tem me preocupado, na verdade, e que foi um dos motivos de trazer você ao programa, é por isso. As crianças estão muito diferentes hoje. O que elas precisam para a gente resgatar essas crianças para Deus? Bom, as crianças não mudam, né? Os problemas não mudam, as famílias não mudam. Temos muitas características que trazem uma diferença. As crianças de 20 anos atrás,
elas tinham suas brincadeiras de rua, elas tinham as mesmas necessidades que as crianças de hoje, né? Elas tinham muitos problemas familiares também que elas traziam pra gente, elas compartilhavam mais, elas falavam. Hoje, as crianças de hoje, elas estão mais terceirizadas para informática, para essa era de videogames, para essa era que as crianças hoje têm um acesso gigantesco e muitas vezes assustador. Então, muitas vezes eu vejo que as crianças de hoje, elas são crianças mais fechadas, né? Elas não têm assim tanto tempo de compartilhar. Muitas vezes a gente para analisar nossas aulas antigas, né? Então nós tínhamos mais tempo, nós tínhamos crianças que amavam brincar, de escrever, então a gente fazia jogos, dinâmicas, e isso atraía. Hoje nós temos que conquistar essas crianças para fazer isso, porque delas tudo online. Elas são online, elas estão o tempo todas ligadas ali no computador, então a gente precisa ficar desenvolvendo coisas para trazer. Mas também é muito mais por uma questão de desafio para nós, porque eu tenho tido experiência de fazer atividades com eles de coisas antigas, de brincadeiras antigas, e eles amaram. Então é um resgate. Eu vejo que essa é a diferença. As crianças antes, elas tinham acesso a isso, então nós ministrávamos de forma mais tranquila. Hoje nós estamos num processo de resgatar a criança a ser criança. Resgatar a criança para coisas que ela fazia, né? Que nós gostaríamos de fazer. Então hoje é muito comum você ver nas redes sociais crianças brincando lá, quem brincou de rolemã, quem teve skate, peão, né? Peão, roda-roda, quem brincou bolinha de gude. Bolinha de gude. Você vê que é um saudosismo para isso, né? Agora nós temos que conquistar as nossas crianças de hoje. Então, olha, vamos brincar de peão? Peão, né? Não é legal. Machuca, tia. Como que faz? Vamos brincar de pula-pula, mas eu vou ficar transpirando, eu vou não sei o quê. Então, essa é a grande diferença, né? Nós levarmos as crianças, só que quando elas têm contato com isso, a gente percebe assim que elas se soltam, que elas são crianças como todas, né? E aí, falando espiritualmente, o que eu vejo hoje... A diferença. Eu vejo hoje que essa era também nos permite ter muitas informações que não são verdadeiras, né? Então você joga lá no Google quem é Deus. Quem é Deus, para quem é Deus, e vai aparecer milhares de pessoas que escreveram suas convicções, e nós temos que levar as nossas crianças a ter essa experiência de conhecer quem é Deus, né, mostrá-las verdadeiramente na base bíblica quem é Deus e não nessa era de informações das mais diversas, né? Então são dois riscos que... Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do ensino bíblico para as crianças. E eu gostaria de refletir por um momento numa passagem bíblica que fica em Deuteronômio 6, de 1 a 7, que nos fala que Deus estava ensinando o povo e pedindo para o povo ensinar os seus filhos. Por que Deus pediu isso para o seu povo? Para que os seus filhos, para que as crianças, para que a futura geração recebesse como promessa as bênçãos de Deus. Uma vida abundante, uma vida feliz, saudável, a construção de uma vida de propósito na presença dEle. Então nós percebemos que existe um propósito pelo qual Deus deseja que nós como pais, que nós como igreja, que nós como sociedade ensinemos as crianças nos caminhos de Deus. E por que isso é importante? Não existe outro padrão moral, ético, perfeito como a Bíblia, para que nós possamos ensinar, orientar, educar, dirigir os nossos filhos. E a Bíblia, ela contém tudo aquilo, toda a vontade de Deus, todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus para todo ser humano.
Ela orienta a caminhada de uma pessoa, orienta a caminhada de uma criança, o crescimento de uma criança, até a morte da pessoa. Então nós sabemos que na Bíblia contém todas as coisas que nós precisamos para nós vivermos bem. E se nós como pais, como igreja, como escola, como sociedade, queremos o bem das nossas crianças, queremos que as nossas crianças cresçam, tenham um futuro, sonhem, conquistem, nós precisamos ensinar as crianças nos princípios bíblicos. Na Bíblia contém quem nós somos, na Bíblia contém quem Deus é. Ou seja, o homem se descobre Deus através da Bíblia. Por isso, Deus deixou a Bíblia para que nós possamos conhecê-lo e também nos conhecer e saber qual é o nosso propósito aqui na Terra. E eu percebo que como hoje as crianças precisam saber quem elas são, qual é a identidade delas, o que elas estão fazendo aqui, da onde elas vieram. E todas as respostas para essas perguntas estão na Bíblia, na palavra de Deus. E é interessante que quando Jesus ele veio aqui à Terra, ele pregou um evangelho não egocêntrico, não individualista, mas ele pregou o evangelho porque ele foi ensinado que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que ensinamos os nossos filhos a olhar só para ele mesmo. Então as crianças hoje têm sido criadas com o ditado, me dá, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá. E deixamos de ensinar que ele precisa olhar para o outro, amar a Deus e também olhar e amar o próximo, como também a Bíblia fala. O mandamento que Jesus resumiu é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Ensinar a Bíblia é ensinar o nosso filho a amar também o próximo como ele. É viver o Evangelho de Cristo, é refletir o Evangelho de Cristo. Por isso é importante de nós ensinarmos as nossas crianças. Elas não tiraram os olhos dela mesma, do egocentrismo, da individualidade, começar a olhar para o outro, na visão de Deus. E assim nós teremos crianças felizes, adultos felizes, porque com certeza Deus irá cumprir os propósitos que Ele tem para as nossas crianças. Você estava falando antigamente, as crianças como brincavam, tudo mais. A família de antigamente é diferente da família de hoje, você acha? Sim, muito, né? Dá para perceber pelas crianças, né? Acho que pela minha própria família também. Eu tive uma experiência pessoal em relação a isso. Correria, trabalho, tive um filho, e isso e aquilo, e me deparei um dia com um desenho do Kaique, onde ele desenhou o pai dele. Kaique é seu filho? Meu filho, o Kaique é meu filho. Desenhou ele, o pai dele, e eu tava lá embaixo. Pequenininha, e eu levei um susto com aquilo. E o Espírito Santo ministrou no meu coração qual era a visão do Kaique, né? A mãe estava distante, a mãe estava trabalhando, a mãe era quem levava ele para a escola e quem resgatava ele era o pai, né? Então o pai era o super-herói de brincar, de levá-lo para futebol e tudo mais. E eu, quando estava em casa, qual era a minha função? Lavar, passar, cozinhar, isso e aquilo. E eu não culpo ninguém, nem o pai nem a mãe por isso. Eu acredito que são coisas que nós precisamos analisar nas nossas famílias, né? Naquele momento, para mim, foi um susto. Eu falei, eu não posso estar ganhando crianças lá fora se a minha casa não está assim. Se o meu filho não me vê ali como alguém, como uma autoridade sobre ele. E foi quando eu comecei a resgatar. Então, hoje... Como que você resgatou isso? Buscando, orando. Eu orei muito, pedi muito para Deus. No momento eu não podia deixar meu emprego, né? No momento nós precisávamos, e eu orei, e eu busquei, pedi para Deus me mostrar como. E comecei a melhorar o meu tempo com Ele, né? Minha qualidade de tempo com Ele. Preciso lavar, preciso passar, preciso cozinhar? Sim, mas
eu também preciso estar com ele, participar das atividades dele, brincar com ele, orar com ele. Não dá só bronca nele. Não dá só bronca. Você Porque quebrou, você derrubou. É. Não, então essa interferência, essa mudança nesse papel é um pouco perigoso. Hoje nós vemos pais muito participativos, graças a Deus, né? Nós vemos aí os pais trocando, filho, acordando de madrugada, dando banho. Pais, o pai, homem, fazendo isso. Então eu vejo que essa participação é uma conquista, mas precisa haver um equilíbrio aí, né? Então, muito importante o pai e a mãe saber que o filho é dos dois. Os dois precisam educar. Os dois precisam estar alinhados nessa educação. Nós somos cristãos, então os dois precisam ter esse papel de ensinar quem é Deus para os seus filhos. Não só a mãe, não só o pai, ou muito menos só a igreja. Os dois. Família é fundamental. Patrícia, você levantou um assunto interessante. Eu acho que as mulheres de casa, as mães, se identificaram com você. O que você poderia dizer para elas a respeito disso, de ficar mais próxima do filho? Precisa haver um consenso na família. Pai, mãe, precisa haver um diálogo entre o casal. Primeiro ponto. Nós identificamos um problema, então não é um problema meu ou um problema só do meu esposo, é um problema nosso. Então nós temos que ter coragem de conversar e tratar do assunto. Olha, eu identifiquei, nosso filho tratou assim, nós precisamos resgatar isso no nosso filho. Como? Os dois vão juntos discutir como resgatar. Então, poxa vida, vamos desenvolver uma atividade familiar. Ok, então o que nós vamos fazer uma vez por semana, nós, família juntos, a família junto. Então nós vamos fazer um jogo, nós vamos uma vez por semana, nós vamos num passeio juntos, uma vez por semana nós vamos ter esse tempo de ler a Bíblia. Então nós precisamos resgatar isso. O que eu acho que é mais difícil é a gente se sentir culpada e guardar isso para nós. Não vai melhorar, não vai resolver. Então, nós precisamos criar situações para que a família ficasse junta e que nós resgatássemos isso, porque não era só um problema meu, né? Afinal, nós estamos ajudando e assim, a gente vê que isso é uma característica do nosso tempo, do né? nosso tempo. Os dois trabalham fora, um terceiro vai buscar os nossos filhos na escola e aí os nossos filhos já ficam na casa desse terceiro. Então, assim, hoje nós temos muitas situações onde os pais viajam a trabalho e os filhos precisam ficar. Ok, mas e aí? Como que nós vamos fazer? Então, eu vejo que assim, primeiramente se colocar diante de Deus. Deus, identifiquei um problema, nos ajuda. Deus, como que nós vamos fazer? E às vezes muitas coisas simples, a gente acha que precisa de dinheiro, né? Precisa ir no shopping. Não, de repente, olha, um dia da semana nós vamos todo mundo jantar sentado à mesa. A gente vai lá, compra aqueles joguinhos simples, ou mesmo faz palito, isso e aquilo, que traz a interação da família, que faz a criança observar isso, né? Que, puxa vida, minha família, tá todo mundo junto, né? Nossa, eu tenho uma família, porque nós estamos desenvolvendo uma futura família. Nossos filhos vão criar os seus filhos, vão viver a vida deles e eles vão ser reflexo do que nós fizemos. Então, assim, não é fácil a tarefa. É uma tarefa que nós precisamos muito de Deus. Mas aí a gente vai lá em Efésios, lê o livro de Efésios e começa a ver que Deus instituiu o papel de cada um, do homem, da mulher, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, né? E Deus vai dando graça. A família é uma herança de Deus, então nós não podemos simplesmente Então você pode dizer para as meninas hoje, para quem está assistindo, que tem saída quando primeiro, você falou de duas ou três coisas aqui, você disse primeiro falar com Deus, depois trazer para o marido e ter esse problema como um todo, né? Vamos pensar numa atividade juntos e resgatar a proximidade. Exatamente. Né? Isso, muito bom. E outra coisa que você estava falando, com relação à igreja, você falou que os pais terceirizaram. Como hoje eles terceirizam para a escola, muitas vezes, a educação dos filhos, também a mesma coisa acontece na igreja? Sim. A gente percebe que
As crianças chegam na igreja e aí elas precisam ir para a escolinha. Então, todo mundo vai para a sua sala, cada um já conhece, e as crianças são bem familiarizadas com isso, né? A gente vê, são poucas as crianças que têm dificuldade de ficar na escolinha e tudo. Só que nós temos praticamente 2 horas por semana para falar de Deus com as crianças e olhar para as crianças como um todo, né? Cada uma na sua individualidade e ter tempo de cuidar, isso e aquilo. E é pouco tempo. Nós vivíamos, eu cresci fora da igreja, mas quando eu me converti, eu tinha muito mais tempo na presença de Deus, de oração, grupos, isso e aquilo, então a gente veio. E hoje, com toda essa rotina que nós temos, então a gente vem para a igreja no domingo, e aí a gente acha que a criança tem que sair dali conhecendo a Bíblia, tendo relacionamento com Deus, falando em línguas, né, sendo batizada no Espírito Santo. Não. Nós precisamos pensar que na nossa casa nós precisamos fazer isso. Começa em casa, né? Começa em casa, um tempo de devocional. De repente, a gente resolveu nesse dia de família, a gente vai ter um tempo de leitura da palavra, fazer um devocional rápido e depois a gente vai brincar. Depois a gente brinca, depois a gente fica um pouquinho mais tarde, normalmente numa sexta-feira, que no sábado a família já não trabalha, então dá para fazer, mas ter um tempinho de ler a Bíblia, ter um tempinho de contar as histórias. Nós temos histórias lindas de personagens bíblicos, nós temos assim material assim dos mais diversos, nem tão caros. Até saiu agora um TCD até de criança, né? Olha lá, já vamos fazer a propaganda. Vamos fazer uma propaganda agora para vocês aí de casa. Quem sabe você não gostaria também de ter. Eu sempre... Obrigado. Costumo dizer que a gente não vende livros, mas isso aqui é uma boa ferramenta para as crianças. Onde a criança vai estudar a palavra. Na verdade, se ela não souber ler, os pais leem, né? Com certeza, os pais podem ler as atividades, porque aí é uma criança de 7 anos, porque ele já vai precisar escrever, fazer algumas coisas. É um material lindo, as crianças vão decorar um versículo bíblico, né? Então, assim, são várias atividades que pode fazer em família. A família inteira pode fazer esse TCD. É verdade, porque também é legal porque ela tem bastante... Como chama isso aqui? Visual, tem história em quadrinhos, tudo da palavra de Deus e é muito gostoso a gente aprender a Bíblia desde pequenininho, que é assim que a palavra de Deus diz, né? Ensina a criança o caminho que deve seguir, quando ela for maior, quando ela for grande, não se esquecerá daquilo que ela aprendeu quando era criança. Então você tem que investir na criança agora, enquanto está pequeno, porque depois as crianças não vão mais querer ouvir os pais. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente hoje pode olhar não muito distante, né? Às vezes a gente pensa que lá na periferia. Não. Hoje a gente vê aí crianças sendo usadas no tráfico de droga. Nós vemos as crianças sendo usadas em prostituição. Então, assim, nós precisamos preservar as nossas crianças. Bom, pessoal, estou falando aqui de uma coisa chamada TCD, que é Tempo com Deus. Tem para adultos e para criança. É, na verdade, um devocional. Devocional é diário, né? É um devocional diário que dura 2 meses. Todos os dias tem uma história nova. Por isso, e se você quiser fazer esse pedido, entre em contato com a gente, que a gente pode passar para você a ideia. Que é uma boa ideia. Tem muitos outros devocionais. É que esse aqui veio nas nossas mãos há poucos dias e eu achei muito interessante. Bom, então vamos voltar lá. Onde a gente estava mesmo, Patrícia? Falando das crianças, né? Que hoje as crianças são usadas no tráfico de droga, hoje as crianças são usadas para prostituição. E por quê? É uma estratégia de já vir destruindo gerações, porque a gente destrói uma criança já na sua idade, a sua identidade, né, na infância, a gente destrói gerações. Então, por que não ensinarmos a criança na palavra de Deus desde pequenininho? Né? Hoje tem livros assim, visuais, com atividades, desde bebezinho, que você pode simplesmente deixar a criança folhear. A criança abre lá, tem a Arca de Noé com os bichinhos que faz som, isso, aquilo. A criança vai se familiarizando com tudo aquilo. A criança vai vivendo com tudo aquilo. E
quando ela começar a ser alfabetizada, ela vai resgatar, simplesmente, ela vai aumentar o conhecimento dela com aquilo que ela já viu. Então, quando ela vê a Arca de Noé, puxa, desde pequenininho ela sabe que existia uma Arca de Noé. Quando ela for alfabetizada, que ela começar a ler, ela vai descobrir os detalhes. Às vezes a gente acha que a criança não vai entender. Entende. Se a gente pensar que hoje eles nascem com um Google automático neles, eles sabem, eles conhecem tudo. Então, é uma forma da gente entender que a criança precisa ser desde pequenininho. Ser ensinada, ser apresentado o Evangelho para ela. Falar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Mostrar para eles a Trindade. Eles gostam, porque na verdade todos nós precisamos de Deus. E a criança não é diferente. Né? Então, mostrar, falar com ela, eu acredito que quando em Provérbios fala que mesmo quando ela estiver grande, ela não vai se desviar dos caminhos que ela aprendeu, é isso. Ela pode até ser atraída, mas dentro dela vai ter a essência de Deus. Dentro dela elas vão conhecer a Deus e vão saber que Deus é Pai. Que Deus é Pai, que Deus é Senhor, que Deus o ama, que Deus o fez a sua imagem e semelhança. Que Deus é amigo. Que Deus é amigo, que é o super-herói dele, pode ser, né? Muito, a gente tem trabalhado muito essa questão de super-heróis, já que hoje os super-heróis estão aí a todas, na moda, né? Tá na moda, então por que não Jesus não ser o super-herói deles, né? Mostrarmos isso. O ensinamento bíblico do Ministério Infantil é muito importante. Eu julgo porque, como eu tenho 3 filhos em idades diferentes, a gente observa que o aprendizado que eles têm nessa idade, eles nunca mais vão esquecer. Então, e são bases que a gente acaba reforçando em casa também, do que eles vêm aprendendo na escolinha. E a gente acredita também que tudo que você ensinar com eles agora, nessa idade, quando mais velhos, eles não vão esquecer também. Mas é muito diferente você criar um filho fora e você criar um filho dentro da igreja. Você criar um filho dentro dos parâmetros da Bíblia, os ensinamentos. Hoje eu vejo como foi bom e como eu me arrependo de não ter vindo antes. Você percebe como os adolescentes estão perdidos, eles não têm foco. E os meus filhos hoje eles são tranquilos. O Kaique, ele tem 18 anos e ele não tem vontade de ir para balada. A Paola, ela tem foco no Ministério de Dança desde os 7 anos de idade, quando Deus falou com ela. Então é muito diferente. Bom, para mim, um Ministério Infantil tem um valor muito grande porque eu sou fruto de um Ministério Infantil, né? E como eu venho na igreja desde muito pequena, existem histórias, passagens bíblicas que eu me lembro que eu aprendi nessa época. Então, essa importância do Ministério Infantil é crucial, porque a Bíblia já diz que ensina a criança no caminho em que ela deve andar, que mesmo quando cresça não vai se desviar dele, né? Então, a importância do lúdico, do visual nessa idade traz assim aprendizados para a vida toda, como foi comigo. Bem, meu nome é Alain, o meu filho é João Ricardo, ele tem 6 anos de idade. E há 3 anos mais ou menos ele frequenta a escola da igreja, né? Onde as professoras têm feito um trabalho excelente em relação ao conteúdo bíblico. Nós vemos uma evolução muito grande nas orações dele, o entender de quem é Jesus, de como Jesus morreu por nós, deu a vida por nós, o quão importante é que o perdão, o contato com as pessoas, o reconhecer o erro e pedir perdão, são princípios do caráter de Deus que estão sendo passados para o meu filho na escola da igreja, durante os cultos. É lógico que nós reforçamos esses princípios, nós temos na nossa casa o nosso trabalho de pai, de mãe, de irmão mais velho, que meu outro filho tem 18 anos, de mostrar para ele quais são os caminhos que ele deve seguir. Eu tenho visto a importância de ensinar o meu filho nos caminhos do Senhor, como a palavra fala em Provérbios, que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Então, é um texto muito usado quando a gente fala da educação
de crianças nos caminhos do Senhor, mas que realmente a gente tem muitos exemplos e muitos testemunhos de que realmente funciona. A gente sabe de pessoas adultas e que foram ensinadas quando criança e ainda permanecem nos caminhos de Deus, mesmo passando por outros caminhos, mas sempre acabam voltando. E também a importância dos recursos que nós temos hoje, né? Que são vários. A gente pode ter vídeos, músicas, né? E também a nossa igreja dispõe do TCC, que também traz uma ferramenta a mais para a gente poder estar trabalhando com as crianças. E com certeza agregando no aprendizado dela através do TCC, né? E juntamente com o Ministério Infantil, que agrega também durante os cultos, durante todas as ministrações que nós temos nas igrejas, em que as crianças são acolhidas, elas são trabalhadas também pelo Ministério Infantil. Então, assim, eu tenho convicção do que a palavra diz, que quando eles crescerem, eles nunca mais vão se esquecer disso. Então, Patrícia, também dá para a gente usar a internet hoje em dia também para a gente ensinar um pouco mais as crianças, né? Aprender sobre Deus, né? Sim, mas aí é sempre muito importante esse tempo da família com a criança. Então, eu entro num site, eu verifico qual o conteúdo, eu verifico se aquele conteúdo está baseado realmente na Bíblia, dentro dos princípios que nós conhecemos e tudo mais. E aí, já levamos a criança, olha, aqui tem para pintar, aqui tem historinha, aqui tem isso e aquilo. E aí, a criança vai também experimentando isso, né? Porque, como eu falei, temos muitas vertigens que levam. Então, você, pai e mãe, é responsável por analisar o que o seu filho está acessando na internet. Então, olha lá um tempinho, veja lá o que ele fala, quais são os princípios, quem fundou, o que levou essa pessoa a trazer. Eu tenho muita preocupação com a questão do online. Me preocupo muito, muito, muito. Sempre falo, cuidado com a questão do online. Porque o online, quem está lá do outro lado, você não conhece, você não sabe. O perfil pode ser criado de formas mais diversas possíveis. Então, a questão do online é muito perigoso, só mesmo com o pai e a mãe ali acompanhando. Mas nós temos muitos sites que falam, que tem historinhas, que tem vídeos, que tem jogos, que tem desenhos para pintar, que a criança vai aprender. Então, assim, pai e mãe, é um pouquinho ali, só um cuidado para você conhecer, saber o que seu filho está acessando, se está realmente dentro das bases bíblicas, né? Para que ele possa, mas tem muita ferramenta, tem muito desenho, tem muita coisa pra gente tem usar. uma coisa bonita que antigamente não tinha, que é essa coisa bonita de aprender através da internet também. Mas também, como tudo que é bom, também precisamos saber peneirar o que é bom, o que não é bom pra gente, né? Então, cuidar para que não seja um site problemático, uma coisa problemática que a criança esteja olhando, né? Exatamente, o conteúdo, né? Você olhar, analisar, esse é o nosso papel como pai e mãe. Analisar exatamente o que os nossos filhos estão tendo acesso. Educador, né? Educá-los. Então, assim, mas então você está trazendo mais um problema, mais uma coisa? Não, é uma coisa que hoje no nosso celular tem internet, então a gente está parado esperando alguma coisa no fórum, no mercado, alguma coisa, você lembrou, olha ali, vai lá, conheça a história, né, quem fundou o site, qual o objetivo, isso e aquilo, não conhece, não são coisas tão difíceis pra gente, que a gente fala, meu Deus, eu preciso conhecer, ter profundos conhecimentos para poder saber. Não, olha lá no termo deles, é fácil, não é tão difícil não, a gente consegue preservar nossos filhos, preservar a inocência deles, trazer segurança para eles, né? Então, em nem tão longo prazo assim, a gente consegue fazer. A internet, a gente percebe que nos dias de hoje tem um conteúdo bem, às vezes, inadequado para as crianças, né? Mas acho que nós também devemos aproveitar dela e usar os recursos positivos para as crianças, como tem desenhos evangélicos, filmes, séries. A gente
deve usar desses recursos para que as crianças também sejam influenciadas de forma muito efetiva visualmente falando. Na internet já é muito complicado, porque tipo, tá tudo aberto hoje, não tinha o que eu tinha na minha época. Na minha época, se você quisesse procurar alguma coisa, era na biblioteca. E hoje é na internet, está tudo aberto, você vai e abre qualquer coisa. As crianças, eles sabem distinguir o bem e o mal, né? Porque eles estão aprendendo na igreja. Então, tipo assim, eles sabem o que eles podem entrar na internet, qual página que eles vão poder... Opa, peraí, essa daqui eu não posso ir. Porque o Espírito Santo está dentro delas. É muito diferente da minha criação. Não que os meus pais, coitados, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles não tinham a Cristo, né? Então, já meus filhos não. Eles foram conhecendo dentro da igreja a palavra de Deus, eles foram conhecendo o que pode, o que não pode. E hoje o Espírito Santo fala dentro deles, olha, tal página, você não pode abrir. Você está vendo que está tudo errado. Na hora vem aquela sensação que não dá para continuar, né? Na realidade, meu filho, nós limitamos muito a questão de internet e celular nele. Na nossa maneira de ver a educação, achamos que ele não tem idade ainda para isso, a não ser que supervisionado. Então, na escola secular que ele estuda, ele tem acesso a computadores, ele sabe ligar, ele sabe entrar em jogos, e nós só permitimos com a nossa supervisão. Ele gosta de vídeos, e eu coloco vídeos de vários tipos, inclusive vídeos da minha infância, mas aí a gente coloca alguns vídeos, Homenzinho Torto, que é um da Aline Barros, ou algum outro desenho, mas é muito pouco, ele não tem muito esse conteúdo de internet, de vídeo, só supervisionado pelo pai e pela mãe, aí é mais fácil. Me dá a impressão que as pessoas têm filhos hoje em dia já está um pouquinho mais, parece um pouquinho mais antenado com isso, mas eu tenho a impressão de que algumas pessoas têm filhos e nem sabem direito para quê, né? É para tê-los, porque é para ter, estou tendo filho, vou cuidar, mas não sabe muito bem ser pai e mãe, segundo o que Deus deseja de fato, o que a gente realmente precisa ser, como a gente realmente precisa cumprir a nossa função de pai e mãe. E também você estava dizendo há um pouco tempo atrás ali que as crianças também veem Deus às vezes como um avô, né? Muito. Conta um pouquinho sobre essas duas coisas que eu te falei. Bom, a gente cresce, casa, e aí a gente institui família, mas aí começam realmente como ser pai e mãe. E não tem... os compromissos, não, as responsabilidades, né? Responsabilidades. E não tem manual. Não tem manual. A gente precisa pensar que cada filho, quem tem mais de um filho ainda, respeitar a individualidade, a característica de cada um. Então, Deus nos deu assim a família como algo maravilhoso. Outro dia eu estava lendo um estudo falando sobre pais, e nem todos os pais da Bíblia que apresentam lá foram perfeitos. Não. Muitos erraram, né? Muitos acertaram, muitos erraram. Então, Deus mostra para nós que nós temos que aprender nele. Então, essa é uma coisa que a gente precisa entender. Não existe o pai perfeito, a mãe perfeita. Não existe o pai 100% ruim e a mãe 100% ruim. A gente precisa alinhar as nossas características e o que a gente quer passar para os nossos filhos. Como que nós queremos eles para amanhã, né? Qual é o futuro? Então não é fácil. A gente não pode pensar que esse manual veio pronto e que a gente vai acertar, que eu creio que é só pela misericórdia de Deus mesmo fazer. Creio que isso também leva a essa segunda característica, que é das crianças verem Deus como avô, né? Por quê? Se nós não temos ensinado nossos filhos quem é Deus, que Deus é pai deles, né? Que Deus ama cada um deles dentro da sua característica, dentro do seu jeito, que Deus formou cada um, a criança ela não vai entender quem é Deus, ela vai achar que Deus é só o amigo, né? Só o colega. E por que a gente fala de avô?
Todo mundo gosta da casa do vovô e da vovó. Todo mundo gosta de ir lá, comer, brincar. Ah, eu quero aquele presente legal, então eu vou pedir pro vovô, né? A mamãe e o papai falou que não, então eu vou pedir pro vovô o meu presente. Eu vou ter ótimas lembranças do vovô e da vovó. Mas o vovô e a vovó não têm o compromisso de educar. O vovô e a vovó ama, beija, abraça, mas o vovô e a vovó não tem aquela obrigação e às vezes até o coração mais quebrantadinho assim para chamar, mas fazer uma correção, né? E às vezes a gente percebe que as crianças estão vindo para a igreja com essa característica. Chega na igreja, a igreja é lugar de correr, de brincar, de jogar bola, né? Que a gente vive chamando a atenção deles. Olha, estão na igreja, não é para jogar bola, brincar, isso e aquilo, olha, cuidado, não sei o quê. E aí as crianças transferem essa imagem de Deus. Então a gente precisa ensinar a criança que Deus é pai, né? Ele é o pai do pai dele, mas é pai dele também. A gente precisa ensinar que Deus é um Deus de amor, um Deus de correção, um Deus que dá os presentes, mas é um Deus também que se falar, filho, agora não é o momento de você receber isso. Filho, agora não. Deus vai falar, porque Deus é Deus e Deus é Pai. Então as crianças precisam ter esse fundamento de quem é a pessoa de Deus, conhecer, ter intimidade. E acho que essa é a palavra, intimidade. A criança só vai entender que Deus é Pai se ela tiver intimidade, porque aí ela vai saber ouvir a voz de Deus, né? Ela vai ter essa comunhão com o Pai. Então, assim, é muito importante a gente pensar sobre a paternidade de Deus em relação aos nossos filhos, né? Ah, então a gente ora, Deus abençoa o nosso filho. Filho, então agora você vai orar para que Deus abençoe você na sua prova. Né? Deus abençoa o nosso filho, prepara para o nosso filho. Filho, agora você vai falar com Deus. Você precisa ter seu tempo de intimidade com Deus. Você precisa ter seu tempo de oração com Deus. Não o pai orar pelo filho somente, né? Filho, você tem falado com o seu pai todos os dias? E o que ele vai falar? E é daí que vai surgir a experiência, aí que vai trazer essa identidade de filhos de Deus. Que lindo, muito lindo. O João vê Deus como todo-poderoso, o herói dos super-heróis, como nós temos até comentado com ele, que não existe limite para Deus. Ele sabe que ele é o único digno de ser adorado. Ele não tem o hábito de falar eu adoro isso, eu adoro aquilo, porque ele sabe que ele adora a Deus, porque Deus é tudo para ele. Ele fala, papai, eu amo você, eu amo a mamãe, mas eu amo mais a Deus, que eu tenho que amar primeiro a Deus. E isso é muito legal porque é realmente uma base no caráter dele, na formação de caráter, o princípio do reconhecimento do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós entendemos que é supremo e poucas palavras podem explicá-lo. Então, nós temos essa preocupação de ensinar para o Isaac de como ele vê Deus, já desde pequenininho, né? Porque na minha infância, e eu acho que na infância de muitas pessoas, as pessoas viam Deus de uma forma muito negativa. Era aquele homem, aquele senhor, né, que estava ali nas nuvens, pronto para castigar, com um chicote na mão. Até a gente ouvia muito a expressão, Deus, olha, Deus castiga, Deus castiga. Eu cresci ouvindo muito isso, e acho que muitas pessoas, na verdade. Porque também era a ideia que os nossos pais, os nossos avós tinham sobre Deus. Então, eles acabavam transferindo, né, passando para nós essa figura de Deus. E a gente procura passar para o Isaac figura de que ele é o papai do céu, de uma forma carinhosa, mostrando esse lado doce, esse lado pai, esse lado cuidadoso de Deus, que também não isenta da gente mostrar também um lado do Deus que quer as coisas corretas, que disciplina, tanto é que nós disciplinamos ele quando ele faz coisas erradas, ele sabe porque ele está sendo disciplinado. Isso também é importante, porque isso também faz parte de quem Deus é. Patrícia, você estava falando sobre ver Deus como pai, né? Alguns filhos, algumas crianças têm pais que ainda não são convertidos e não são amorosos, são pais
meio ausentes, isso, quando eles veem Deus como Pai, faz com que eles entendam que o Pai, se o Pai da Terra é ausente, quem sabe Deus também não é um Deus ausente, que de vez em quando aparece e não aparece, que de vez em quando me abençoa e de vez em quando vem, está perto de mim, mas de vez em quando some. As crianças fazem essa ligação, não fazem? Fazem. Quer dizer, todo ser humano faz, mas eu creio que a criança também, de uma maneira inconsciente ainda, né? Faz essa ligação com Deus. Você tem visto isso nas crianças da igreja? Muito, muito. E é aí que é o pouco tempo que nós temos para levar a criança a ter essa experiência com Deus. Então, se eu tenho uma sala, um culto, né, vamos falar aqui da Central, no nosso culto de Santa Ceia, tem salas que tem 20, 25 crianças. Então, nós temos todas na mesma faixa etária, porém cada uma dentro da sua necessidade. Então, aí entra o nosso papel de mostrarmos dentro da igreja Deus. Nós deveríamos ter mais tempo de cuidar dessas crianças que precisam conhecer Deus como Pai, que não tem essa identidade de paternidade na casa, para trazer aqui. Então, assim, aí eu acredito que entra o nosso trabalho dentro da igreja, né? Somos pastores de criança, assim como o pastor cuida da ovelha lá na nave, do adulto, levando a conhecer a palavra, nós também. Mas o que nós precisamos, quando eu falei lá no começo, que nós não podemos trazer toda a responsabilidade para a igreja, é que se nós começarmos a trabalhar dentro da família, né, essa criança vai trazer, essa criança que não tem Deus, que não tem esse pai próximo a ela, quando ela conhecer Deus, ela vai trazer o pai dela, a mãe dela. Então nós precisamos fazer essa inversão, né? Nós precisamos, a família, cuidar mais dos seus filhos, para que a igreja tenha uma minoria para ser cuidada nesse ponto, para que a gente possa resgatar. Então, hoje nós temos uma maioria com esse desconhecimento da paternidade de Deus, e aí a gente não consegue fazer um trabalho efetivo, porque eu só tenho 2 horas. E a gente precisa lembrar que a criança só vem para a igreja se um adulto trouxer. A criança não vem sozinha, ela não tem condições de vir num culto à noite sozinha. Então, eu acho que até por isso que as igrejas têm menos crianças hoje, né? Antigamente a gente parecia que tinha mais criança do que adulto. Hoje não, hoje a gente vê uma dificuldade das crianças virem à igreja com todo o risco que tem, né, de deixar e tudo mais. Então, o nosso papel como igreja é realmente cuidar dessas crianças e mostrá-las que Deus é Pai. Mas a gente precisa do apoio das famílias. Se a gente conseguir alcançar uma família, outra família, e aí essas famílias conseguirem pegar essa essência de que a responsabilidade, famílias mais estruturadas, né, que já são convertidas, famílias que estão dentro da igreja, se elas conseguirem trazer esse papel, os filhos delas vão nos ajudar. Porque as crianças vão ter uma identidade e ela vai falar assim, não, meu pai e a minha mãe é assim, a minha casa é assim. Então a gente precisa pensar nisso, né? Hoje a gente vê uma grande maioria sem essa identidade de quem é Deus. Às vezes até mesmo quem é da igreja, né? Sim, aconteceu comigo e eu trabalhava com criança. Não que eu não estava ensinando lá atrás, como eu comentei, que para o meu filho, mas eu estava ausente. Não deixa de ser uma brecha que eu deixei ali, né? E isso me distanciou. Que bom que o Espírito Santo me resgatou e eu consegui trazer isso de volta. E eu acredito que eu acho que o principal objetivo, né, desse bate-papo nosso, desse programa, não é pôr um peso sobre os pais. Não é trazer essa coisa de, meu Deus, eu estou errando com meu filho, eu não sei. Não, é um bate-papo para a gente despertar. Puxa vida, eu estou errando, Deus, então me ajuda. Eu quero melhorar, eu quero fazer melhor. Porque eu vejo que às vezes a gente vai ler um livro, é cobrança. Você tem que ser a mulher, a super mulher, a Mulher Maravilha, mãe, o pai super-homem. Não, nós somos humanos, nós também somos filhos de Deus e nós também estamos sendo disciplinados por Deus. Então, não é um peso, mas eu acho que quando a gente
deixa de ver como cobrança e olha como algo gostoso para fazer, eu estou disposta a fazer, as coisas ficam mais fáceis, né? Eu vejo que o mundo nos cobra demais. Aí, se a gente trazer isso para a pessoa, a igreja também nos cobra demais. Não é uma cobrança. Deus cobra demais. Não, não, também não é verdade. A verdade é que Deus ama muito. Exato. Ama demais. E ama tanto que não quer nos ver da maneira que nós estamos andando errado às vezes. Mas não é um peso, não poderia ser um peso. É que às vezes a pessoa parece que entende mais assim, que é bronca, tá me dando bronca para eu melhorar, quando na verdade, por amor, Deus quer que a gente volte para o caminho correto. Exatamente. A importância da convivência familiar correta, ou seja, assim, a nossa postura diante dos nossos filhos, ela fala muito mais alto no coração deles do que as nossas palavras, né? Porém, as nossas palavras também são reproduzidas pelos nossos filhos. E experiências que a gente tem no dia a dia de ver eles comentando e falando coisas que a gente comenta, que a gente fala, é muito gostoso. Por exemplo, a mais nova, ela tem 5 anos e às vezes a gente está em qualquer lugar, numa loja, fazendo alguma compra, acontece alguma coisa legal, ela fala, glória a Deus! Né? Então, a gente vê o linguajar deles também é do meio cristão, né? Outra coisa que a gente faz que eu acho muito importante e traz muita união à família é a oração antes de dormir todo dia. Todo dia a gente se ajoelha em volta da cama, nós falamos os nossos anseios, perguntamos se algum deles tem algum pedido de oração e hoje já todos oram, né? Mas a mais novinha que quer orar primeiro sempre, né? Mas é muito bom porque a gente vê o desejo deles de conversar com Deus. E outro ponto importante que a gente julga, sempre está trazendo para as crianças, é o exemplo que nós damos dentro de casa também. Né? Há pouco tempo atrás nós tínhamos uma caixinha de oração e nós colocávamos lá todos os nomes dos familiares e das pessoas que eles lembravam, e todos os dias nós sorteávamos um nome e nós íamos orar por aquela pessoa, para abençoar a vida dela, para que possa sempre guardar, cuidar, e se alguém tivesse alguma dificuldade também, ensinássemos a eles como se colocar nessa situação, no sentido da oração. Então, nós, com o nosso filho, nós temos o hábito de fazer a leitura bíblica infantil já há bastante tempo. Nós sentamos com ele na hora de dormir, contamos uma história com base bíblica, fazemos a oração juntos. E agora nós estamos usando o TCD infantil, porque temos que fazer com que as crianças tenham prazer na leitura. Mas tem que ter prazer na leitura da Bíblia, no conhecimento da palavra de Deus. Então a escola da igreja ensinando a Bíblia e eles curiosos para saber como se desenrola aquelas histórias, e os pais fazendo a parte dele em casa, trabalhando isso com os filhos, sendo exemplo, que os filhos vejam o pai ler, a mãe ler e tenham curiosidade de ler também. Que nós devemos ensinar sobre Deus para cada geração. Então a gente ensina para o Isaac, para que o Isaac, se tiver a oportunidade de ensinar, né, ter os filhos dele, para ele ter a oportunidade de ensinar e para os filhos dele e assim por diante. Então é importante isso, porque o povo de Israel, eles foram aprendendo sobre Deus porque os pais passavam para os filhos passavam para os filhos dos filhos e assim de geração em geração. Então isso é muito importante mesmo. Deus nos deu essa missão como pais para ensinarmos os nossos filhos os caminhos de Deus. Deus deu à sociedade essa missão também de ensinar a criança, de conduzir a criança no caminho que Deus deseja, porque Deus tem o melhor, Ele tem um propósito, plano, a direção e a construção de uma vida feliz para cada uma dessas crianças, que será a geração do futuro. Então, Patrícia, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Estamos terminando aqui, que pena, porque está muito bom o nosso papo,
Mas eu gostaria que você falasse agora, hoje, com as mães que estão em casa, os pais, os avós, pessoas que estão assistindo esse programa. Que responsabilidade, hein, pessoal? Olha, o que eu posso dizer para você que está ouvindo, para você que está nos assistindo e com certeza aí veio tantas dúvidas, tantas culpas, né? A gente começa a olhar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Primeiramente, entenda que Deus é amor. Deus tem um amor tão grande pela humanidade. Deus tem um amor tão grande por cada um de nós, que Jesus já morreu na cruz e Jesus já levou nele todos os nossos pesos. Então, nós estamos sendo muitas vezes levados por um sistema, né, na cobrança e tudo mais, e temos errado algumas vezes, mas que você entenda que Deus te ama, que Deus é o seu Pai querido, que Deus ali tem um prazer quando vê sua cabecinha lá no travesseiro, ele olha e fala, puxa, esse é o meu filho, minha filha, eu criei com tanto amor. E olhe para esse Deus e peça para Ele te direcionar em todas as áreas, mas principalmente na educação dos seus filhos, né? Dos seus netos, dos seus sobrinhos. Muitas vezes a gente olha aí e fala, puxa vida, vê um vô e avó com a responsabilidade de um pai e de uma mãe. Vovô e vovó, você vai ser bênção na vida dos seus netos. Titio, titia, vocês vão ser bênção, né? Você, pai e mãe que nem tem filhos de sangue, filhos adotivos, você é canal de bênção para a vida das suas crianças. Então, coloque-se diante de Deus e veja o amor de Deus pela sua vida. Porque quando você entender esse amor, tudo que você for fazer vai ficar mais fácil, né? Tudo que você for viver fica menos doloroso. E entenda que o propósito de Deus para a vida das suas crianças é que elas continuem o seu nome, a sua família, o seu chamado. Que você seja reconhecido sobre essa terra como um canal de bênção. Então, olha para Deus, coloca o seu coração diante de Deus, não veja essa palavra como uma palavra dura, mas como um Deus que ama, que cuida e que quer o melhor para cada um de nós, amém? Obrigado, querida. E você fala tão gostoso que a gente quer continuar ouvindo você falar. Obrigada. Obrigado, querida. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. E Deus abençoe sua família grandemente, tudo Amém. Que você tem feito na obra do Senhor. Amém. Eu que te agradeço. Sempre falo, obrigada, pastora, pela confiança, né? Sei que é Deus que nos ensina cada dia e pode contar conosco sempre. Obrigado, querido. E você que está em casa hoje, tem a responsabilidade tão grande de ter uma criança ou crianças debaixo da sua autoridade. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria para a gente conseguir ter uma família segundo o coração de Deus. E para isso nós vamos orar agora, junto com você, para que você tenha essa força que vem do Pai Eterno, essa graça que só Deus pode dar para você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por essas pessoas que estão em casa e que precisam do teu amor, têm o privilégio de ter uma família e precisam cuidar bem dos seus filhos, dos seus netos. Senhor, abençoa de uma maneira maravilhosa, eu te peço. Ensina essa mãe a ser uma mãe segundo o teu coração, esse pai ser um pai segundo o teu coração. Que eles tenham teu amor, ó Deus, na vida deles, de um jeito tão profundo, tão gostoso, que eles possam passar isso para as crianças que estão perto deles. E até mesmo para os adultos, para as crianças que já são mais velhas, as crianças que já foram crianças um dia, mas que agora são adultos. Ajuda-os, ó Deus, em nome de Jesus, a amar, a abraçar, a realmente ensinar essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, o teu caminho, Senhor. Ajuda-nos, porque o Senhor é o Deus que é Pai. E como Pai, o Senhor pode nos ensinar a ser pai e mãe também. Te peço em nome de Jesus, tua bênção e a tua graça por todos eles, por todos esses que nos assistem, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela nossa família.